Solicito ao Rodrigo de MN que me habilite aqui a... Pronto. Compartilhar a tela. Podemos começar? Bem, pessoal, dando seguimento à nossa disciplina de direito penal, mais especificamente em teoria geral do crime, mais exatamente nas excludentes de antijuridicidade, também chamados de excludentes de licitude, ou causas justificantes, causas de justificação, justificantes ou dirimentes. Tenho a dizer o seguinte: até o final da aula passada, quanto às excludentes de ilicitude, quanto às causas de justificação, quanto às dirimentes, quanto às causas, enfim, que elidem a ilicitude da conduta típica de alguém, até o final da aula passada, iniciamos e finalizamos o estado de necessidade justificante, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito, o consentimento do ofendido. Na aula de hoje, nós vamos finalizar o tópico das causas de justificação, iniciando e terminando a legítima defesa, iniciando e terminando as hipóteses de excesso nas causas de justificação. É a nossa meta mínima para a aula de hoje. Se der, quem sabe a gente adentra ainda hoje, mas não prometo, mas a gente adentra ainda hoje, pelo menos na parte introdutória da culpabilidade. Pessoal, a última excludente de licitude que eu abordo com vocês é a famosíssima, até quem nunca pensou na faculdade de Direito conhece, legítima defesa. Qual é a ideia geral da legítima defesa? A ideia geral é a seguinte. Claro, eu vou entrar em pormenores, mas eu gosto de lançar uma ideia geral e depois a gente vai analisando requisito por requisito, elemento por elemento. Mas a ideia geral consiste no seguinte: alguém, e sim, tem que ser uma pessoa física, ou para alguns também pessoa jurídica, alguém pratica ou está na iminência de praticar uma agressão, que significa conduta, agressão, cuidado, cuidado, cuidado. A palavra agressão, no contexto da legítima defesa, agressão, no contexto de defesa, não significa necessariamente violência. Eu sei que quando a gente escuta, lê, assiste, fala, escreve a palavra agressão, a gente remete logo à ideia de alguma violência. Geralmente violência física. Agressão física, agressão verbal, mas sempre uma violência. Mas cuidado. O verbete agressão no contexto de defesa não significa necessariamente violência. Na verdade, agressão no contexto de defesa significa conduta humana, ação ou omissão. Conduta humana, ação ou omissão. Tem que ser conduta humana? Tem que. Há quem diga que pode ser da pessoa jurídica, mas
a controvérsias. Então, para isso, se a legítima defesa exige uma conduta humana, não existe legítima defesa contra animais. Vou explicar melhor sobre isso. Mas, a princípio, não existe legítima defesa contra animais. Nem contra coisas. Somente contra pessoas físicas, a princípio. Então, o verbo da agressão, no contexto da legítima defesa, não significa necessariamente violência. Significa uma conduta humana, uma ação ou omissão, mas conduta humana, que viola ou esteja a violar, ofende ou esteja prestes a ofender algum bem jurídico tutelado penalmente. Por exemplo, digamos que alguém esteja furtando um objeto. Não é roubando, não, é furtando. O crime de furto está tipificado no Código Penal, artigo 155, que diz subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Ponto. Cadê a violência? A violência no furto? Não há. Cadê a grave ameaça do furto? Não há. Cadê no furto um outro comportamento que reduz a vítima à incapacidade ou impossibilidade de resistência? Não há. No furto, a conduta ocorre pacificamente, no sentido de que aquele que pratica o furto não realiza uma violência, não realiza uma ameaça, nem reduz a vítima à incapacidade de oferecer resistência. Então, digamos que alguém esteja furtando um objeto na sua frente e você vê aquilo. Um objeto seu. Veja que a pessoa que está furtando está, talvez nem olhando para você. Não está praticando violência contra você. Não está praticando grave ameaça contra você ou contra ninguém. Não está te reduzindo não está te impossibilitando ou reduzindo a incapacidade de oferecer resistência. Mesmo assim, é ali, quando você reage contra esse ladrão, prendendo-o, empurrando-o, enxotando-o do lugar, gritando com ele, xingando, entrando em luta corporal para evitar a subtração do seu bem, ali você está reagindo a uma agressão. Por mais que no furto, portanto, e em qualquer outro crime em que não se exige, não há constrangimento ilegal. Por mais que no furto não haja violência, não haja ameaça, não haja outro recurso que dificulta ou torne impossível a reação da vítima, mesmo assim, a conduta furtiva, só por ser conduta humana que está ofendendo ou prestes a ofender, ofendendo ou prestes a ofender, por mais pacífica que seja, por mais pacífica que seja a conduta furtiva, mas está ofendendo ou prestes a ofender o bem jurídico patrimonial, é aquilo uma agressão. No contexto da legítima defesa, o que justifica a reação em legítima defesa. Então, a ideia geral da legítima defesa é esta: alguém está praticando a conduta humana atual ou iminente. Essa conduta humana é a agressão. Atual ou iminente, está sendo realizada a conduta, está prestes a ser realizada, também pode acontecer. Essa conduta humana, por ação ou por omissão, está ofendendo ou prestes a ofender um bem jurídico da promete, e uma segunda pessoa, o autor da conduta humana, e outras pessoas. Segunda pessoa ou pessoas, uma segunda pessoa vai reagir de forma necessária e moderada, de forma, portanto, razoável e proporcional contra esta conduta humana. Esta é a ideia geral da legítima defesa.
Instituto redigido no artigo 25 do Código Penal, que diz: entende-se legítima a defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Por muitas e muitas décadas, a redação da legítima defesa era só essa, ponto final. Há poucos anos, foi acrescentado parágrafo único ao artigo 25 do Código Penal, que diz: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, ou seja, o parágrafo está dizendo que, desde que se trata de legítima defesa, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante prática de crimes. Prevalece na doutrina e na jurisprudência, e eu concordo, que não precisava, do ponto de vista estritamente dogmático, não havia necessidade de ser acrescentado esse parágrafo único ao 25 do Código Penal. Por quê, professor? Não. Bom, por uma questão de técnica legislativa até. Se você tem um artigo de uma lei, como é o artigo 25 do Código Penal, esse artigo possui um caput e possui parágrafo único ou parágrafos. Esse parágrafo único ou parágrafos vão trazer ou exceções ou maiores especificações sobre o caput. O caput de um artigo reina. É o assunto daquele artigo. Os parágrafos que sucederem ao caput ou vão trazer exceções ou vão trazer maiores especificações para a aplicação do caput. Para isso. Parágrafos servem para isso. Para especificarem como implementar o caput ou, os parágrafos para trazerem exceção ou exceções ao caput. Por acaso o parágrafo único traz especificações do caput? Não, até porque o parágrafo único ele trata de um caso específico que se resume nele mesmo, o parágrafo único. O parágrafo único não está nos trazendo especificações do caput. As especificações do caput já são há décadas trazidas pela doutrina e pela jurisprudência. Então, nunca houve necessidade de algum parágrafo, seja qual for, ou de um outro artigo, seja qual for, que viesse a especificar o que doutrina e jurisprudência ultra consolidadas sempre conseguiram e muito bem especificar. Então, de fato, o parágrafo 1 do artigo 25 do Código Penal não está especificando coisa alguma. Não está especificando. Não está trazendo detalhes de como se aplicar o caput, até porque o caput por si só já se basta. Em segundo lugar, o que consta do parágrafo único é apenas um exemplo do caput, entre tantos outros exemplos que o caput abrange, exemplos outros que o caput abrange e que não são abrangidos pelo parágrafo único. Em terceiro lugar, o parágrafo único não é exceção ao caput. Não é. Seria o parágrafo único exceção ao caput se trouxesse assim, se o parágrafo único trouxesse uma situação e o parágrafo dissesse que tal situação não está abrangida pelo Instituto da Legítima Defesa. Pelo contrário, o parágrafo único diz que também é legítima defesa a situação descrita no parágrafo único. Então, o parágrafo único, evidentemente, não está trazendo qualquer exceção, qualquer ressalva ao caput. Enfim, de fato, do ponto de vista estritamente técnico-jurídico, técnico-legislativo também, não havia necessidade de se acrescentar o parágrafo único, artigo 25 do Código Penal. Até porque as situações descritas no parágrafo único
O agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Essa situação, descrita no parágrafo único, sempre foi entendida com legítima defesa, quando existia só o caput do 25 do Código Penal. Professor, parágrafo único veio a ser acrescentado no 25 do Código Penal depois de muitos agentes de segurança pública postularem alguma modificação do Código Penal para que, por exemplo, policiais, não apenas snipers, mas policiais em geral pudessem, se fosse o caso, e se viesse a ser o caso, pudessem atirar contra um criminoso que estivesse mantendo alguém como refém. Como nos casos que todo mundo já viu na televisão, não só em filmes e séries, como, infelizmente, lamentavelmente, na vida real, um cara assaltante ou fugitivo da polícia, da justiça, de um presídio, penitenciária, um assassino, sei que for, que numa rua, numa avenida, numa praça ou dentro do estabelecimento, mantém pessoa ou pessoas como reféns. Quem nunca viu a situação, por exemplo, no Brasil mesmo, gente, de algum malfeitor no meio de uma rua, de uma avenida, de uma praça, segurando por trás, segurando uma pessoa inocente como refém, geralmente pelo pescoço, com uma arma apontada na cabeça do refém, ou com uma faca, uma adaga, um instrumento perfuro-cortante no pescoço do refém. Em uma tal situação, se a polícia atirar contra o malfeitor, estará agindo em legítima defesa de terceiros, em legítima defesa da pessoa feita como refém. Então, a situação descrita no parágrafo 1 do artigo 25 do Código Penal sempre foi entendida como legítima defesa, quando a época em que só existia caput. Mas, enfim, vamos lá. Quais são os requisitos da legítima defesa? Aliás, diga-se passagem, já deram um nomezinho bonito para esse parágrafo 8 do artigo 25. Chama-se legítima defesa funcional. Enfim, não deixe de ser legítima defesa. Os requisitos da legítima defesa são os seguintes. Primeiro, toda legítima defesa é uma reação, é um contra-ataque. Se toda legítima defesa é uma reação, é um contra-ataque, então tudo começa sendo um ataque. Tudo começa sendo um ataque. Esse ataque é a tal agressão atual, ilícita, injusta, atual ou iminente. Então você tem um ataque, que é a agressão injusta, atual ou iminente, vai ter um contra-ataque, uma reação, um contra-ataque, que é vai ver, reação necessária e moderada. Então tudo começa com esse ataque. A agressão injusta, atual ou iminente é o nome desse ataque. Agressão, anotem, conduta humana. Mesmo que não seja realmente violenta. Mesmo que nela não haja, não contenha grave ameaça. Mesmo que ela não constitua recurso que dificulte ou torne impossível a defesa ou reação ou resistência da vítima. Então, alguém pratica uma conduta humana que ofende ou está prestes a ofender algum bem jurídico tutelado penalmente da agressão. Essa agressão tem que ser injusta. E aí, pessoal, no contexto da legítima defesa, artigo 5 do Código Penal, não cabe espaço para filosofia. Não no sentido do que é injusto.
Agressão injusta. O que é injustiça na agressão? É o que o autor da agressão acha que é justo ou injusto? Não. É o que a vítima, ou a pessoa que se sente vítima do ataque, acha que é justo ou injusto? Não. Injusta é ilícita. Ponto. Então, agressão injusta significa conduta humana ilícita. Ilícita. Professor, peraí. Então, agressão injusta tem que ser é uma conduta humana ilícita. Exato. Digamos que policiais vão cumprir uma ordem judicial de prisão preventiva ou de prisão temporária contra alguém. Ou de uma busca e apreensão domiciliar. Ou do sequestro de bens. Digamos que o oficial de justiça vai cumprir um mandado judicial de busca e apreensão de bens em domicílio de alguém. Está lá o agente público, policial ou oficial de justiça, que vai cumprir a ordem judicial. Então está lá licitamente para praticar um ato lícito, legal, lícito, legítimo, justo. Aí o morador do local não gosta daquela situação, embora o agente público esteja ali mostrando o mandado judicial, e o morador, por exemplo, reage ao oficial de justiça ou reage aos policiais, alegando o morador, na cabeça dele, que aqui não há injustiça que estão fazendo contra ele, que, portanto, ele pode reagir. Quem diz o que é justo ou injusto é o sujeito que cumpre a ordem ou, a princípio, ou aquele que reage? Não. É o ordenamento jurídico. E nesses exemplos, considerando que o oficial de justiça ou os policiais estão cumprindo a ordem judicial, eles estão praticando a conduta lícita. Se a conduta é lícita, então não é ilícita. Então não é injusta. Então não há o ataque que fundamenta a reação da legítima defesa. Como não há o ataque, a agressão injusta, que fundamentaria a reação da legítima defesa, essa reação do morador é que é injusta e ele responde pelo crime, por exemplo, de resistência e ou outros crimes atrelados à resistência. Então, se a pessoa que vai ser presa preventivamente ou presa temporariamente reagir aos policiais que irão prendê-lo, com ordem judicial, tudo correto, tudo de acordo com a lei, com a ordem jurídica, a conduta dos policiais é lícita, legítima, justa. A conduta de quem está reagindo aos policiais é que é ilícita, ilegítima, injusta. Enfim, onde houver licitude, legitimidade, licitude, legalidade no ataque, onde houver legalidade, licitude no ataque, não cabe legítima defesa. Por isso que se diz que, e eu anotaria isso se fosse vocês, por isso que se diz que não cabe legítima defesa contra qualquer excludente de ilicitude. Não cabe. Ou seja, não existe legítima defesa contra esta necessidade. Não existe legítima defesa real contra outra legítima defesa real. Não existe legítima defesa contra o estrito cumprimento do dever legal. Não existe legítima defesa contra o exercício regular do direito. Não existe legítima defesa contra o consentimento aferido. Finalmente, não existe legítima defesa real contra qualquer excludente de ilicitude. Isso é juridicamente impossível. Então, se alguém está agredindo, de forma atual ou iminente, agredindo acobertada, a agressão é essa, acobertada por uma causa de exclusão da ilicitude, se aquela agressão atual ou iminente está acobertada por uma causa de exclusão da ilicitude, então ela não é injusta, ela é justa, legítima, lícita. Não vai caber na reação
como justificar legítima defesa. Então, agressão, conduta urbana que ofenda ou esteja próximo, prestes a ofender ou que coloque em perigo algum bem jurídico tutelado penalmente. Injusta, ilícita. Atual ou iminente. Atual é agressão injusta. Atual é agressão injusta que esteja violando ou muito próximo de violar algum bem jurídico tutelado penalmente. Iminente é agressão injusta prestes a existir. Prestes a existir. Professor, se A com a faca está correndo atrás de B para esfaqueá-lo, isso é agressão injusta? Com certeza, a princípio. Né? Atual ou iminente? Atual. Toda perseguição é agressão injusta atual. Ah, mas o agressor, graças a Deus, não alcançou a pessoa perseguida. O agressor foi preso antes, mas houve agressão atual. Atual não é o momento da facada, não, tá? O estar indo atrás de alguém, perseguindo esse alguém para fazer-lhe mal, o correr atrás, ou andar atrás das pessoas, já é agressão injusta atual. Atual. Por quê? Porque o sujeito que está perseguindo, por exemplo, pode não estar ainda esfaqueando, atirando, socando, batendo a vítima, espancando. Mas ao perseguir está, no mínimo, já ofendendo o bem jurídico tranquilidade de espírito. Existe isso, existe. O bem jurídico tranquilidade de espírito é o bem jurídico tutelado pelo tipo penal da ameaça, artigo 147 do Código Penal. Durante a perseguição, portanto, no mínimo um bem jurídico já está sendo atacado, que é a tranquilidade de espírito. No mínimo, diz que é só um, no mínimo, se alguém ingressa em seu terreno, em seu imóvel, em sua casa, em seu apartamento, fazenda, granja, sítio, seja lá o que for, para furtar, ou para roubar, ou para matar, ou para lesionar, por exemplo, ou para outro fim criminoso, já está cometendo agressão injusta atual. Aliás, mesmo que essa pessoa, nesses exemplos, não consiga subtrair, eu estou ali, invadir o imóvel de alguém para furtar ou roubar, mas não consegui furtar nem roubar nada. O simples fato, amigão, você ter ingressado sem autorização no imóvel de alguém, já automaticamente você está agredindo, ofendendo, transgredindo o bem jurídico inviolabilidade do domicílio. E ainda o patrimônio. Nesse caso, digamos que o sujeito tenha ingressado pelo jardim, pelo quintal, que seja, no imóvel de alguém, para entrar na casa e ali praticar um homicídio ou um crime sexual, mas não conseguiu chegar a isso. Assim que pulou o muro, ainda no jardim ou no quintal, foi preso, foi baleado, em legítima defesa. Bom, essa conduta, entretanto, de violar o domicílio, já ofendeu a inviolabilidade domiciliar. E, ao mesmo tempo, que constitui iminência do crime almejado. Então, se o cara diz assim, eu entro na casa de alguém, automaticamente já está ofendendo, barra transgredindo, barra ofendendo a inviolabilidade domiciliar. Automaticamente. Invadiu, ingressou sem autorização. Pronto. Já tem o crime do artigo 150 do Código Penal na cabeça. Já ofendeu a inviolabilidade domiciliar. Aquilo já é por si só. Parando ali, congela tudo, congela a imagem. Já é agressão injusta atual. Agressão injusta atual, porque a ofensa atual, transgressão atual, violação atual, no mínimo, a inviolabilidade domiciliar.
Se para por aí, aquilo também é, além de ser atual agressão injusta em violência domiciliar, é também iminência do homicídio, do furto, do roubo, do crime sexual, ou seja lá, outros crimes almejados pelo agente. Ah, eu estava lá dentro para furtar, para roubar, para estuprar, para lesionar, para matar. O cara estava na iminência de matar, na iminência de praticar um crime sexual, na iminência de praticar um crime patrimonial, na iminência de praticar um sequestro, caso privado, na iminência de praticar uma lesão corporal e por aí vai. E ofendendo já a inviolabilidade domiciliar. Professor, quer dizer que na legítima defesa, quem for reagir, não tem que aguardar a primeira facada, o primeiro tiro, não, né? Entrou algum ladrão em uma área rural, por exemplo, com 200 metros, entre o portão por onde ele entrou clandestinamente até a casa principal. Ali ele já pode levar um tiro. É legítima defesa. Já pode literalmente saltar os cachorros. É legítima defesa. Mas o cara está longe demais, não interessa. Não tem que aguardar ele ingressar na casa onde estava você e sua família, não. Não tem que aguardar o cara chegar para tocar em você ou tocar no parede seu. Não tem que aguardar o cara dar o primeiro tiro, o cara dar. De jeito nenhum. A partir daí já temos legítima defesa. O fazendeiro, o dono da fazenda, do sítio, que, ou se não outra pessoa, que não tem que ser dono, não, já pode reagir à legítima defesa. Desde que a gente vai ver também, né? De forma necessária e moderada. Vou chegar lá. Diz que pode tomar um tiro se o cara, digamos, que invadir estiver armado e com o propósito deliberado de matar, lesionar, roubar. O cara também está armado, digamos. Né? Ah, tá armado, bala. Bala. Então, agressão injusta atual iminente. Conduta humana, não necessariamente com violência, não necessariamente com grave ameaça, não necessariamente mediante recurso que dificulta e torna impossível a defesa do ofendido ou impossibilita ou dificulta a reação do ofendido. Essa agressão, essa conduta humana ofende ou está prestes a ofender algum bem jurídico tornado penalmente. Injusta porque é ilícita. Atual está transgredindo algum bem jurídico ou iminente está prestes a ofender algum bem jurídico tornado penalmente. Professor, iminência, esquece a atualidade, esquece a atualidade da agressão, atualidade. Vamos falar de iminência. Iminência da agressão não deixa de ser uma ameaça, não é isso? Ao bem jurídico, exatamente. Iminência da agressão é a ameaça dessa agressão. Digamos que em uma briga conjugal, por exemplo, ou entre namorados, ou entre noivos, enfim, dentro de uma casa, digamos que a mulher que não está sendo atacada, ou tendo uma briga mais acalorada, mas o homem não esboça qualquer violência física, nem grave ameaça. E ela, com raiva, disse: Eu vou te matar agora. E corre para pegar uma arma de fogo, digamos que ela seja policial, uma arma de fogo, municiar que está sobre a mesa. E aí, o cara tem que aguardar ela pegar a arma para depois ele tentar alguma coisa? Não. Ele já pode, antes de ela pegar a arma, e para evitar que ela pegue a arma, já pode fazer alguma coisa contra ela. Não vou aqui perder meu tempo para entrar em detalhes sobre como é que o cara vai provar isso. Não vou. Tá? Do ponto de vista dogmático do direito penal, o cara pode fazer alguma coisa para impedi-la de alcançar a arma para matá-lo? Pode. Pode. Mesmo que isso signifique praticar uma certa violência contra ela. Pode. Ponto.
A agressão injusta atual iminente, não há dúvida alguma de que ela pode ser dolosa. Aquele que pratica agressão injusta atual iminente, pratica essa agressão injusta atual iminente dolosamente, intencionalmente, deliberadamente. Não há dúvida alguma na doutrina ou na jurisprudência sobre que cabe legítima defesa contra condutas dolosas de agressores. Agressores no contexto do artigo 25 do Código Penal, pelo amor de Deus. A polêmica que existe um pouco ainda é: cabe legítima defesa contra agressão culposa? Sim, é possível. Digamos que uma técnica de enfermagem, de forma absolutamente imprudente, esteja com uma seringa em mãos, prestes a administrar uma certa substância em um paciente. Substância essa que, para aquele paciente, vai fazer ele muito mal, pode até matá-lo em poucos minutos. Mas essa técnica de enfermagem não está percebendo, repito, não está percebendo seu equívoco. Ou seja, ela está agindo ou prestes a agir de forma culposa. E aí, nesse momento, no mesmo local, a enfermeira vê, ou uma técnica de enfermagem mais experiente vê aquilo e diz: meu Deus do céu, e empurra a técnica que já estava quase perfurando ali a veia do paciente. Quase, faltava um segundo ou dois. Quem empurrou, assim o fez para salvar a vida, a integridade física e a saúde do paciente, que estava ali sendo agredido injustamente, de forma atual, embora culposa, por aquela técnica de enfermagem. Que se houvesse aumento ministerial da substância, teria talvez até matado o paciente. Aquela pessoa, aquele profissional de saúde que empurrou e a técnica caiu, quebrou um dedo, um braço, fraturou um dedo, um braço, a mão, o pé, machucou-se de alguma forma, cometeu isso que empurrou. Esse profissional de saúde que empurrou, cometeu um crime? Não, porque foi legítima defesa. Porque foi legítima defesa. Então, agressão injusta atualmente pode ser dolosa ou culposa. Cabe, portanto, legítima defesa contra agressões dolosas e contra agressões culposas, atuais ou iminentes, desde que sejam ilícitas. Quais são os direitos que são protegidos, defendidos por quem reage em legítima defesa? Quem reage em legítima defesa, quem contra-ataca, reage, repele, assim o faz com que propósito? Com o propósito de defender, proteger, salvar, salvaguardar, tutelar algum bem jurídico seu, de quem reage, ou de outrem. Quais são os bens jurídicos que podem ser protegidos por aquele que reage em legítima defesa? Quais são? Todos os bens jurídicos que vocês possam imaginar. Peraí. Quer dizer que eu posso reagir em legítima defesa praticando, se for o caso, de forma necessária e moderada, um certo grau de violência contra quem está praticando ou prestes a praticar um crime contra a administração pública ou fé pública? Posso. Ah, então se eu viro uma pessoa que está falsificando dinheiro ou prestes a falsificar, posso empurrar a pessoa, dar sei lá, um soco no olho? Posso. Ah, mas você fez isso por quê? Estou defendendo a fé pública. Então, cabe legítima defesa para proteger, como retaliação, repulsa, reação, contra-ataque a um ataque, agressão injusta ao atual iminente, que esteja ofendendo ou preste a ofender qualquer bem jurídico. Não tem que ser só vida, saúde, idade física e ponto final, não. Qualquer bem jurídico é apto a ser protegido por quem reage em legítima defesa. Este bem jurídico, que pode ser mais do que um, este ou esses bens jurídicos,
a serem protegidos por quem reage no legítima defesa, esses bens jurídicos, pessoal, esses bens jurídicos podem pertencer, podem ser titularizados tanto pela pessoa que reagiu, quanto por outras, podem ser titularizados por outras pessoas. Por exemplo, que eu citei agora há pouco, a técnica de enfermagem por pura imprudência ia quase matar, estava prestes a matar o paciente, sem saber. Vítima, paciente. Titulado bem jurídico, vida, saúde, integridade física, paciente. O paciente estava sendo vítima daquela imprudência. O paciente é que era o titular da vida. O paciente era o titular da saúde. O paciente era o titular da integridade física. Mas o profissional de saúde empurrou. Veja que aquele que empurrou, que reagiu, portanto, não era titular, não era o dono, não era titular de qualquer dos bens jurídicos que ele empurrou, salvou. O titular dos bens jurídicos era o paciente. Então, uma pessoa nesse exemplo do paciente, uma pessoa titularizava esses bens jurídicos, vida, integridade física e saúde, e essa pessoa era o paciente, e uma outra pessoa que reagiu para salvaguardar, proteger, tutelar esses bens jurídicos do paciente. Então, se você quiser reagir em legítima defesa, pode fazê-lo para proteger seus bens jurídicos e ou bens jurídicos alheios. Por isso que existe legítima defesa própria, para visando a proteger os próprios bens jurídicos, e legítima defesa de terceiros, ou de terceiro, ou legítima defesa alheia, que é para visando a proteger, salvaguardar, salvar, tutelar, bem ou bens jurídicos de terceira pessoa, diferente daquela que reagiu. Professor, quantos agressores injustos, atuais ou iminentes pode haver no caso concreto? Um, dois ou vários? Quantas pessoas podem ser titulares do bem ou dos bens jurídicos atacados? Uma, duas ou várias? Quantas pessoas podem reagir em defesa? Uma, duas ou várias? Cabe legítima defesa de duas ou mais pessoas reagindo contra a agressão de uma só? Cabe. Um ladrão armado, com arma de fogo, entra dentro de uma loja, anuncia um assalto, e 3 ou 4 homens que trabalham naquela loja partem para cima do ladrão. Pronto. Um é o agressor, vários são os que repelem aquela agressão, sem problema. Não se exige que haja entre os defensores dos bens jurídicos o mesmo número ou menor número de pessoas que agridem, não. Eu posso ter 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30 pessoas reagindo como acordo, reagindo contra o agressor. Eu posso ter um mano a mano, um contra um, posso ter 2 contra um, vários contra um. Eu posso ter 2 ou mais agressores contra uma pessoa que se defende, ou que defende. Digamos que 5 agressores vêm bater na pessoa. 5 pessoas em comum acordo vão querer agredir, vão querer surrar um cara que, entretanto, é do terceiro dan de judô e segundo dan, digamos, em kung fu. E a pessoa agredida, se controla a pessoa agredida, dá um pau em todo mundo. Bem feito. Tudo legítima defesa. Então, você pode ter um só agressor contra uma pessoa que reage, ou contra 2 pessoas que reagem, ou contra várias pessoas que reagem. Eu posso ter 2 ou até mais agressores contra uma pessoa que reage, 2 pessoas que reagem, várias pessoas. Eu posso ter um só ou 2 pessoas, ou mais 2 pessoas titulares dos bens jurídicos atacados. Tudo pode acontecer. Eu posso ter, por exemplo, um agressor que coloca em risco os bens jurídicos de 10 pessoas e outras 3 pessoas que reagem. Tudo é possível. Então, enfim, não se apeguem ao número de agressores, nem ao número de titulares bens jurídicos, nem ao número de pessoas que reagem. Para a configuração da legítima defesa, isso não é lá tão importante. Não a princípio. Não a princípio. Pode haver importância em certos casos mais complexos, em que há uma necessidade de se aferir caso a caso, se houve necessidade e proporcionalidade.
Mas você não pode dizer que, se é um só agressor, só uma pessoa pode repelir. Onde está escrito isso? Na doutrina, na lei e na jurisprudência? Em lugar nenhum. Quer dizer que se o ladrão armado entra numa loja, anuncia o assalto, só pode uma pessoa reagir? Não. Todos os que trabalham naquela loja podem partir para cima do ladrão. Todos. Mas são 10 que sejam. Não tem problema. A lei não estabelece um número para isso. Então, não se atenha a número de agressores, número de reatores, de pessoas que reagem, nem, ou seja, número de retaliadores, nem se apega ao número de pessoas titulares dos bens jurídicos postos em ataque. Então, o direito a ser tutelado, os direitos a serem tutelados, podem ser próprios ou alheios de quem age em legítima defesa. Eu diria, reage em legítima defesa. Bom, tudo que vimos até agora em torno da legítima defesa diz respeito ao ataque. O ataque é o quê? Uma agressão injusta, atual, iminente a direito de alguém. Mas a legítima defesa, justamente porque o nome do Instituto é Legítima Defesa, ela é um contra-ataque. E antes que continue falando de contra-ataque, detalhe, pessoal. Esse detalhe é extraordinariamente importante, porque estamos numa pós-modernidade caótica em todos os sentidos jurídicos, por exemplo. Bora lá. Há muito se dizia e se diz, juridicamente falando. Lá vai, gente. O seguinte, sobre a legítima defesa. Aquela pessoa que sofre o ataque, aquela pessoa exposta à agressão injusta, atual, iminente, essa pessoa aqui exposta, sofre o ataque, ela pode fugir, ela pode ficar no local e apenas se defender, sem contra-ataque, e a pessoa pode ficar contra-atacando. Lá vai, gente. Nunca esqueçam o que o professor de vocês vai falar agora. Na legítima defesa, ninguém tem a obrigação de fugir. Foge se quiser. Ninguém tem a obrigação de ficar. Fica se quiser. Ninguém tem a obrigação de só se defender. Só se defende sem reação se quiser. E ninguém tem a obrigação de reagir, de contra-atacar. Professor, deixa eu ver se entendi. Então, se eu ler por aí, eu assistir por aí, alguém dizendo que se uma mulher armada, com arma de fogo ou uma arma branca, partir para cima de um homem, se a pessoa disser que o homem é obrigado a fugir, ou obrigado a levar porrada, essa pessoa está errada? Está. Se essa pessoa não for mau caráter, é burra, ou ignora o direito penal. Pode ter a premissa que é ignorante mesmo. Aí tudo bem. Mas às vezes a gente é mau caráter. Na verdade, não há essa obrigação de fugir ou de ficar só se defender sem reagir, só porque se trata de uma mulher. Da mesma forma que se um menor de 18 anos estiver armado e ataca alguém para matar, para estuprar, para lesionar, para roubar, para sequestrar um adulto, o adulto não está obrigado a fugir. Não está obrigado a só se defender sem reagir. Pode ter o direito, sim, de contra-atacar. Legítima defesa é um direito que a pessoa tem de contra-atacar, se quiser.
Então, eu adulto, homem adulto, posso contra-atacar a uma agressão injusta de uma criança ou adolescente que está com arma de fogo para me matar? Pode. Posso? Pode. A mulher com a faca que bate para cima do homem, o homem pode reagir e bater nela, se for o caso? Sim. Exatamente, pode. Não existe obrigação de fugir ou de se trancar no local. Se a pessoa dizer assim, por que ele fez isso? Bastava ter fugido. Meu filho, minha filha, se foi ignorância, tudo bem. Então você conversa com a pessoa, né? Se é que você vai perder seu tempo para isso. Mas se for, gente, feminismo, sororidade, esquerdismo, mau caratismo, então você já sabe que a pessoa, enfim, não vale o seu tempo. Não existe obrigação de a pessoa ter, ou a pessoa atacada ter de fugir. Não existe isso. Professor, mas tem muita gente que prefere evitar o confronto e fugir. É o direito dela de fugir. Quer exercer o direito de fugir, tudo bem, mas não é obrigada a. Tem pessoas que ficam, não fogem, ficam, mas não contra-atacam. É o direito da pessoa, mas não está obrigada a dar um contra-atacar. E tem pessoas que contra-atacam, porque é o direito que a pessoa tem de contra-atacar. Esse contra-ataque, que é a reação, é a repulsa à agressão injusta atual e iminente, não pode ser uma coisa também deslocada, irracional, imotivada, desproporcional. Vamos com calma. Vamos com calma. Se é verdadeiro, como acabei de falar a vocês, que um homem pode reagir a um ataque de uma mulher, que eu falei o tempo todo estava armada, se pode o adulto reagir ao ataque de um adolescente, que eu falei o tempo todo estava armado e com o propósito de praticar um crime grave. Se tudo isso é verdadeiro, também é verdadeiro, ou não menos verdadeiro, é que o contra-ataque tem que ser necessário e moderado. Necessário e moderado. Necessária ou com os meios necessários. Necessária ou com os meios necessários é a reação razoável. Então, onde se lê, no artigo 25 do Código Penal, meios necessários, leia-se razoabilidade. É razoável reagir como se reagiu no caso concreto, ou como se pretendia reagir? É razoável? Por exemplo, se um ladrão armado ingressa no seu, um homem adulto armado, ingressa no seu imóvel, ou supostamente armado, para furtar ou roubar, ou meu Deus do céu, praticar algum crime contra a sua família, convenhamos, há um alto nível de razoabilidade para você, se você tiver, pegar uma arma de fogo e atirar. É razoável. É razoável. Os meios necessários ou necessidade de ação é razoabilidade. Agora, e aí os rapazes que me escutam, principalmente os rapazes, não vão negar. Quem nunca, quando era pequeno, na nossa infância, jogando bola na rua, a bola caía de vez em quando, quando a gente chutava, alguém chutava, né? Caía na casa de alguém, geralmente é um vizinho chato pra cacete, ou uma vizinha chata pra cacete também. E se dizia, ó, quem jogou, a regra era clara, né? Jogou a bola, caiu na casa de alguém, quem chutou, vai lá e pega.
E aí, né, a criança, o adolescente, pula o muro, entra por um portão para pegar a bola. Ou, tirando jogo de bola aqui do exemplo, uma criança ou adolescente que ingressa, tá errado, de fato, mas ingressa no imóvel de alguém para pegar manga, goiaba, outra fruta. Em casos assim, minha criança ou adolescente que vai entrar, tá errado, mas para pegar uma bola, para pegar uma fruta, é razoável o dono do local, o morador do local, pegar uma arma de fogo e apontar uma criança? Não é razoável, não, gente. Professor, então o que, é que se faz? Bom, apontar arma aqui não, né? Tão pouco, apontar aqui não. Tão pouco atirar. Professor, já aconteceu isso no Brasil? Pasmem, já aconteceu isso. Do cara atirar contra uma adolescente de 13 anos de idade, não, 14 anos de idade, que estava lá para pegar uma bola. O cara era um grosso, era conhecido na rua como estreito, grosso, explosivo, pegou uma de fogo e pum, atirou contra o adolescente. Depois foi legal. Aí foi legal o seguinte, mas o adolescente entrou na minha casa para pegar bola e eu não gosto que entre na minha casa sem autorização. Foi preso, está até hoje preso. Enquanto eu falando com você, ele pegou 19 anos, parece. 19 anos. Porque não é razoável. O que seria um meio razoável e, portanto, necessário nesse contexto que eu acabei de citar da bola, pegar uma fruta? Gritar, dar um esporro, enxotar com palavras. Não é necessário. É o razoável. Ei, tô fazendo o que aí? Sai da minha casa. Já baixa. Criança assustada, adolescente assustado, realmente vai cair em foto mesmo. Né? Reação, além de ser necessária, ou seja, razoável, tem que ser moderada. Moderação diz respeito à proporcionalidade. Proporcionalidade. Aí veja só, né? Em qualquer estudo sobre legítima defesa que você fizer, em qualquer doutrina, qualquer uma, a coisa mais complexa é essa reação. O que é mais difícil em legítima defesa é a reação. Que é muito caso concreto. É muito caso concreto. Porque se vocês pensarem assim, interessante, vocês não podem pensar em legítima defesa, vocês não podem pensar em legítima defesa, na reação à legítima defesa, como se fosse uma reação idêntica àquela ação tomada em estado de necessidade. No estado de necessidade, artigo 24 do Código Penal, no estado de necessidade, sim, se exige quase uma equivalência quase perfeitamente matemática entre o mal causado pelo perigo e o mal realizado para proteger bens jurídicos. É quase uma igualdade matemática. Quase milimétrica. Não pensem desta forma em legítima defesa. Não pensem. Isso é bem tranquilo na doutrina de jurisprudência. Não pensem. Ah, o cara desarmado pegou uma mulher jovem, rasgou-lhe as vestes, num mato, num apartamento ou numa casa, ela estava em defesa. E aí, enquanto ele estava se despindo, já estava despindo a mulher, estava se despindo, tudo contra a vontade dela, ele está prestes a estuprá-la. Chega um cara e, pum, dá um tiro na testa do cara, o cara, pum, morre. O estuprador morre. Vocês não podem, como seria o raciocínio correto no estado de necessidade, vocês não podem, às vezes, pensar assim, peraí, olha a frieza. Aí é frieza demais. Tá? Que não se aplica a legítima defesa, tá? Não se aplica. Ah, peraí. O cara tentou estuprar. Estupro tem pena de 6 a 10 anos de reclusão.
Isso como se trata de estupro sem ser vulnerável. Estupro tem pena de 6 a 10 anos de reclusão. Foi tentativa de estupro. De 6 a 10, reduzida a pena de 1/3 a 2/3. 6 a 10 reduzida de 1/3 a 2/3. Então, se o cara realmente consumasse estupro, pegaria, se fosse tentativa de estupro mesmo, como de fato foi, seria uma pena variaria de entre 2 anos, um mínimo de 2 anos, até mais ou menos uns 13 anos. Então, o crime praticado pelo cara, estuprador, tentativa de estupro, de 2 a 13 anos, se fosse processado, julgado e condenado. Puxa, mas a reação do outro foi matando. Praticou um homicídio contra o estuprador. Homicídio, pena de 6 a 20. Você não pode pensar assim. Não para a legítima defesa. Você não pode pensar que o mal causado pela reação barra contra-ataque da legítima defesa tem que ser igualzinho ao mal causado pela agressão. Não é assim que se pensa em legítima defesa. Professor, resumidamente, quer dizer que a depender, gente, a depender, tá? A depender das circunstâncias do caso concreto. Cabe legítima defesa sem excesso quando o mal causado pela reação é maior do que o mal causado pela agressão injusta, cabe. Cabe legítima defesa. Não há júri que vai condenar esse cara. Se ficar provado que realmente ele assim procedeu para salvar a mulher de um estupro consumado. O mal causado pelo estuprador é tentativa de estupro, que seria significativamente menos grave do que o homicídio causado por quem reagiu. Pelo amor de Deus. Esse homicídio cai mesmo da vala da lei de defesa. E pronto, é para absolver o cara. Acabou. Se é que ele vai ser pronunciado, né, para ir ao júri. Eu não estou com isso dizendo que é um vale tudo legítimo de defesa. Não é assim. Não é assim também. Eu estou dizendo que não se exige na reação necessária e moderada, não se exige uma reação matematicamente fria, extraordinariamente bem calculada. Até porque no calor do momento, não dá para ponderar muita coisa. Falar, a mulher presta ser estuprada, o cara para. Um terceiro que pode salvá-la. Estou vendo o cara praticando. O crime ocorrendo, crime sexual. Ele está praticando uma tentativa de estupro. Eu sou estudante de direito penal, gosto muito de direito penal, deixa eu calcular aqui, etc e tal. E o cara tirando as roupas da mulher. E não sei o que, tentativa de estupro. E a mulher já está despida, o cara já está penetrando a mulher. E fica pensando muito, pensando, não é assim. Não se exige legítima defesa, a depender das circunstâncias do caso concreto, muita reflexão, porque muitas vezes não há tempo para tanta reflexão. A vida nos demonstra isso, que em muitas ocasiões, legítima defesa, não há tempo demais para reflexão. Não é fácil. Não é fácil. Realmente você, às vezes o policial, por exemplo, tem no máximo 2 segundos para pensar, decidir e agir. É por isso que quando, por exemplo, policial armado com arma de fogo, está diante de um criminoso com uma faca, e o criminoso com a faca, a adaga ou outro instrumento de pé cortado parte para ser o policial pode atirar. Outro detalhe sobre legítima defesa. Professor, a gente escuta ele umas babaquices que me dão sono. Meu Deus. Que me dão sono. Porque são babaquices completamente contrárias a toda e qualquer doutrina policial do mundo. A babaquice é que, se era para tirar, por que não atirou na perna? Dá vontade de dizer, eita, por que não atirou no dedo midinho, né, do pé esquerdo?
Que não atirou no pé da orelha. Que não atirou, talvez, pertinho do calcanhar do pé direito, né? Do agressor. Não é assim. A doutrina policial diz que, ó, a depender da circunstância, para atirar do tórax para cima. Doutrina de sniper. Tá lá o cara criminoso, pega a pessoa refém, uma arma apontada para a cabeça dela, sniper, recebe a autorização para atirar. Pô, é na cabeça. Doutrina de sniper, cabeça. Né? Vamos atirar no braço ou no ombro para ele soltar. Não vai nessa. O sniper tem um tiro só. Se ele for em outro local, pode ser que o meliante, antes de morrer, no tiro no braço, na perna, na mão, na orelha, na bochecha, consiga apertar o gatilho e matar a refém. E aí? Professor, mas quem partir para cima do policial armado com arma de fogo pode atirar, se for o caso, no abdômen, no tórax, pode. E se for o caso, cabeça. Outra, moderação, ou seja, proporcionalidade. Até onde pode ir a pessoa que reage em legítima defesa? Uma pergunta interessantíssima. Até onde pode ir a pessoa que reage em legítima defesa? Quantos tiros, quantos golpes de faca, facão, quantos socos e pontapés? A resposta é: enquanto houver agressão injusta, atual ou iminente, cabe reação. O policial deu um tiro na perna do meliante que está com a arma de fogo. O meliante forte, muito forte, continua partindo para cima do policial, mesmo baleado. O policial dá um segundo tiro. O cara continua avançando para cima do policial. O policial dá o terceiro tiro. O sujeito continua avançando, dá um quarto tiro. Enquanto persistir agressão injusta atual iminente, pode haver reação em legítima defesa. Então, não há número, a prioristicamente, porque tudo é dado do caso concreto, a prioristicamente não há número mínimo nem número máximo de tiros ou de facadas ou de golpes com as mãos. Não há. É tudo o caso concreto. Às vezes, um tiro só é o suficiente. Às vezes, 2, 3, 4, 5 tiros não são suficientes. Então, enquanto perdurar a situação de uma agressão injusta ao iminente, cabe reação necessária e moderada. Professor, quer dizer que se o sujeito agir com desproporcionalidade, ou seja, com imoderação, não terá agido em legítima defesa. Bom, a resposta é a seguinte: vai ter agido em legítima defesa enquanto haver moderação. A partir do momento que aparece o excesso, esse excesso não mais é legítima defesa. Então, digamos que o meliante com a arma de fogo foi morto. Um morto com 5 tiros. Provou-se que até o segundo tiro havia razoabilidade e proporcionalidade. Mas o terceiro tiro, o quarto tiro, o quinto tiro foram desproporcionais. Então a gente responde. Aquele que atirou, quando não mais era necessário atirar, responde pelo excesso. Então, se um meliante, por exemplo, com um tiro só, com um único tiro, alvejado por um dono ou gerente de estabelecimento comercial ou por um policial, com um único tiro, o meliante cai e cai desarmado, sem esboçar, ferido, cai ferido, ainda vivo, tá? Vivo e ferido, sem esboçar qualquer agressão injusta ou iminente, para tudo.
Continuar atirando é desproporcional. Continuar atirando é excesso. Continuar atirando não é mais. Era antes, mas não é mais legítima defesa. Porque não é mais simples. A partir do momento que, nesse último exemplo, o agressor caiu desarmado e sem mais esboçar ataque, se não tem ataque mais, não pode haver reação. É simples. Não mais há ataque, não mais pode haver reação. Ainda há ataque, continua havendo reação. Há um questionamento doutrinário jurisprudencial sobre se é possível reagir em legítima defesa pessoal numa situação na qual, em crime patrimonial principalmente, o sujeito pega o bem ou rouba o bem, ladrão no meio da rua, aponta a arma, digamos, motoqueiro, aponta a arma, passa a carteira, passa o relógio, passa o telefone, passa a moto, passa o carro, e quando o ladrão está indo embora com os pertences da vítima, a vítima, antes de perder de vista o ladrão, a vítima atira contra o ladrão e o mata. Ou fere, por exemplo. Tem-se entendido que casos assim são sim de legítima defesa. Mas cuidado, pessoal. Legítima defesa parte da premissa de haver um ataque. E esse ataque se chama, lembram? Agressão injusta atual ou iminente. Atual ou iminente. Se houve uma agressão injusta, mas que não foi atual nem iminente, digamos, foi passada. Alguém ontem, ou antes de ontem, praticou um crime contra você. Ontem ou antes de ontem. Hoje ou amanhã você pode ir até essa pessoa e agredi-la ou matá-la, alegando de defesa? Não. Por quê? Porque a agressão contra você foi pretérita, passada. Não era atual nem iminente. Ou seja, ao tempo em que você está atirando, esfaqueando, batendo a pessoa, a agressão injusta que realmente existiu já era passado. Então, se ontem ou antes de ontem você foi vítima de um crime, você não pode, hoje ou amanhã, ou depois de amanhã, ir atrás do criminoso e fazer justiça com as próprias mãos. Isso não é possível. Não pode se alegar, pelo menos não se alega aí legítima defesa. Não se alega aí legítima defesa. Não se alega aí legítima defesa. Não cabe legítima defesa contra agressões injustas pretéritas, passadas. Isso não é legítima defesa, é o quê, professor? Vingança. Mas não é legítima defesa. Também não cabe legítima defesa contra agressões injustas futuras. O que é muito interessante. Uma pessoa chega até você e diz: olha, semana que vem até aqui, acabo com tua raça. Você, pau, atira e mata a pessoa e depois alega: eu atirei, porque ele disse na próxima semana ia me matar. Então, para evitar que ele viesse me matar, eu matei logo hoje. Encerrei logo o assunto. Não, não pode. Porque é uma agressão injusta futura, não é atual nem iminente, é futura. Futura e bastante incerta, convenhamos. Ao contrário da agressão injusta iminente, em que todos os dados fáticos levam facilmente a crer que a agressão injusta está prestes a acontecer. Na agressão injusta iminente, existem dados objetivos seguros que nos fazem concluir que a agressão a qualquer tempo vai se fazer presente. Vai dizer, próxima semana ou próxima semana eu te pego, eu te mato, você vai ver o que vai acontecer. Isso é agressão futura e incerta.
A doutrina costuma dizer, a propósito da necessidade, o seguinte: eu vou falar para vocês não errarem. O que são meios necessários, razoáveis, né? Tá. Digamos que o sujeito tenha em mãos, ao tempo de agressão que ele esteja sofrendo, o sujeito tem em mãos um canivete e uma arma de fogo. Então, digamos que aparece uma moto no meio da rua à noite, está lá o pedestre armado, policial, volta na casa, policial armado, arma municiada, e perto dele para uma moto pilotada por um motoqueiro e na garupa o outro ladrão. Os dois são ladrões. Nesse momento, o policial que está prestes a ser assaltado tem um canivete e uma arma de fogo. Não se pode exigir da pessoa agredida que ela necessariamente tenha que eleger o meio menos lesivo aos agressores. Não é assim que funciona a legítima defesa. Na verdade, dá-se primazia entre os vários meios que estejam à disposição do agredido. Digamos que ele tenha 2 ou mais meios para reagir. Dá-se primazia, confere-se primazia ao meio ou aos meios mais eficazes à defesa dos bens jurídicos. Se o meio mais eficaz era a arma de fogo, pode o nosso policial aqui valer-se da arma de fogo e não do canivete. É um absurdo querer exigir da pessoa agredida que ainda, além de ser agredida, ainda tem a comiseração de ter de escolher o meio menos lesivo para se defender. Professor, e se o sujeito tiver um único meio à disposição? Bom, primeiro, bora ver se é razoável usar aquele meio, né? Se for razoável, vai ser aquele meio mesmo. Então, digamos que, por exemplo, um sujeito pula o muro de um quartel, um sujeito armado pula o muro de um quartel das Forças Armadas, armado, e veja um sentinela que, por alguma razão, não está com sua arma de fogo e corra atrás de sentinela para matar mesmo. Sentinela, sem uma arma de fogo à sua disposição, digamos, pega o único meio que está à disposição, a granada. Pode a granada? Pode. Se der tempo, né? Pode. E por último, como em toda e qualquer causa de justificação, pessoal, a legítima defesa exige o ânimo defendente, ou seja, aquela pessoa que reage em legítima defesa assim procede para proteger, salvaguardar, tutelar bem ou bens jurídicos seus e ou de outrem. Seus e ou de outrem. Vamos a um exemplo em que estarão presentes todos os requisitos objetivos, que são os números 1, 2 e 3 que acabamos de ver. Mas estará ausente o requisito subjetivo. Sujeito numa marca, digamos que os sujeitos A e B sejam desafetos mortais de longa data. Um dia à noite na cidade interior, A vai em calço de B, vai procurar B por toda parte da cidade para matá-lo. E A está armado com arma de fogo.
A procura B pela cidade, passa por uma rua escura, onde há um matagal, e há à vista o seu desafeto B, que realmente é B, não é outra pessoa, embrenhada lá no matagal, pega sua arma de fogo, mira em direção ao desafeto B e dá um tiro, matando-o na hora. Percebo que o que a fez praticou um homicídio doloso, consumado, com intuito motivado unicamente por vingança. Desafeto, vingança, ódio, raiva. E foge. Dias depois, se encontra o corpo, um dia, dois, outro dia, encontram o corpo, o cadáver de B. Uma investigação mais aprofundada dá conta de que, ao tempo em que B foi alvejado e morto, B estava embrenhado naquele mato com uma menina de 11 anos de idade, contra sua vontade, prestes a estuprá-la. O A, o indivíduo A que atirou, nem viu a menina, nem não viu, não sabia, não desconfiava, nem suspeitava que o desafeto B, que levou o tiro, estava ali com a criança. Objetivamente, houve uma agressão injusta atual do sujeito B, que levou o tiro, contra a criança. Essa agressão injusta atual contra a criança ofendia ou ameaçava alguns bens jurídicos daquela criança, como, por exemplo, a tranquilidade de espírito, a integridade física e, claro, a própria dignidade sexual. A reação de A, que atirou, foi necessária e moderada. Não havia à disposição de A outro meio para salvar a criança a não ser a arma de fogo, embora A não soubesse que havia uma criança ali, tampouco desconfiasse que B estava na iminência do crime sexual, e foi um tiro só, portanto, a reação homicida foi moderada. Mas como A não sabia, nem desconfiava, nem suspeitava de que B estava prestes a estuprar a criança, A agiu sem o ânimo de defender, sem intenção de defender os bens jurídicos daquela criança, até porque nem sabia que existia uma criança. Tecnicamente, não há, nesse exemplo, legítima defesa. Claro, na prática, qual é o júri que vai condenar esse cara? Nenhum, né? Na prática, qual é o júri que vai condenar o cara que atirou para salvar a criança? Nenhum vai condenar. Mas, tecnicamente, não houve, nesse exemplo, legítima defesa. Cabe legítima defesa justificante contra a legítima defesa exculpante, excludente de probabilidade? Cabe. Professor, não foi dito pelo professor há meia hora que não existe legítima defesa contra qualquer causa excludente de ilicitude? Pois é, falei e repito. E agora, nesse item 2? Pois é, essa legítima defesa puta exculpante, não é a legítima defesa que exclui a ilicitude. É a legítima defesa que exclui a culpabilidade. Legítima defesa justificante é que exclui a ilicitude. Legítima defesa exculpante não exclui a ilicitude, exclui a culpabilidade. Então, cabe legítima defesa justificante contra legítima defesa exculpante, ou seja, cabe legítima defesa excludente de ilicitude contra legítima defesa que não exclui a ilicitude, só exclui a culpabilidade, cabe. Agora, cabe legítima defesa real ou justificante contra legítima defesa putativa, também é cabível. Cabe legítima defesa contra, agora sim, o que eu tinha falado antes, está aqui no item 4. Cabe legítima defesa contra outras causas de justificação? Não. As outras causas de justificação não são legítima defesa exculpante, tá? Resumidamente, cabe legítima defesa contra exculpantes? Cabe.
Cabe legítima defesa contra justificantes? Não. Cabe legítima defesa real contra legítima defesa putativa? Cabe. Putativa é aquela que o sujeito acha, acredita, acha equivocadamente, acredita falsamente, supõe erroneamente que está diante de uma situação de agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Ou ainda acha que a reação é necessária e moderada. Então, o que é a legítima defesa putativa? Por exemplo, de legítima defesa putativa, é quando aquele que reage acha que está reagindo a uma agressão injusta, acha que está ocorrendo uma agressão injusta atual ou iminente à direito de outro, acha que está, mas na verdade não há agressão injusta. Ué, então aquele que atirou, aquele que esfaqueou, aquele que partiu para cima, reagindo à agressão, reagindo ao ataque, na verdade viajou legal, viajou. E na verdade não havia ataque, não havia agressão injusta. Apenas aquele que reagiu avaliou mal a situação, supondo erroneamente, crendo equivocadamente que estava ali ocorrendo uma agressão injusta, quando na verdade não havia agressão injusta. Amigos, dúvidas? Bom, o último tópico do nosso tema das excludentes de licitude é isso aqui, excesso. O que é excesso? Excesso é imoderação, desproporcionalidade. O excesso pode ocorrer em qualquer causa de justificação. Mas vejam só. Existem várias espécies ou tipos de excesso. O que é o excesso doloso? No excesso doloso, o sujeito sabe ou desconfia seriamente que está se excedendo. Sabe ou desconfia seriamente que está se excedendo. Por exemplo, o meliante B, ladrão, anunciou assalto ao indivíduo, ao cidadão A. A reage com a arma de fogo e possui as escondidas, dá um tiro sobre o ladrão cai, ferido, gritando de dor, arma para um lado, ladrão de outro, cessou a agressão injusta. O ladrão nem consegue ficar sentado, em pé, fora de combate. Neutralizado, mas não morto. O cidadão que atirou, mesmo sabedor que não mais há agressão injusta atualmente, mesmo sabedor que não há mais necessidade de continuar atirando contra o ladrão, vai lá e atira de novo. Então, se o sujeito sabe ou desconfia seriamente que não mais há agressão injusta atualmente e mesmo assim reage, na verdade está se excedendo. O excesso doloso implica responsabilidade penal pelo excesso, responsabilidade penal a título de crime doloso. Aquele que, ou seja, o agredido, até então agredido, passa a ser agressor. E o ladrão, que no início era agressor, passa a ser agredido. E é interessante que se o ladrão, o meliante ladrão, está neutralizado e o agredido, ou então agredido, torna-se agressor em excesso, agindo em excesso, o ladrão que era agressor, agora agredido, pode reagir em legítima defesa.
Então, aquele que age ou reage em excesso doloso, sabe ou desconfia seriamente que está se excedendo. E responde por um crime doloso. Esse crime doloso pode ser um homicídio consumado ou tentado, por lesão corporal consumado ou tentado. No excesso culposo, o agente que age ou reage em estudante ilicitude, no excesso culposo, o agente não sabe nem desconfia que está se excedendo. Ele age de boa fé. Ele não sabia que estava se excedendo. Ele não sabia que estava sendo imoderado. Ele não sabia nem desconfiava que estava sendo desproporcional. Ele foi desproporcional. Ele agiu com imoderação, mas ele não sabia nem desconfiava. É o excesso culposo. O curioso é que, no excesso culposo, a conduta de quem age em excesso culposo, a conduta é dolosa. A conduta é dolosa. Culposo é o excesso, porque o agente da conduta dolosa não sabe que está se excedendo. Não sabe nem desconfiar. No excesso, e o excesso excusável? Vamos lá. Veja só. Veja só. No excesso doloso, o que se excede dolosamente responde normalmente por um crime doloso, sem redução de pena, a princípio. No excesso culposo, há o que ponderar. Se tratar de excesso culposo excusável, inevitável e invencível, fica isento de pena. Se tratar, por outro lado, de excesso culposo evitável, inexcusável, responde pela pena do crime culposo, embora tenha agido dolosamente. E no excesso excusável, hein? Veja só, gente. O excesso excusável não está previsto no Código Penal. Só está previsto no Código Penal Militar, CPM, artigo 45, parágrafo único. Como excesso excusável? É assim. No excesso excusável, o agente, a pessoa, melhor dizendo, a pessoa está sim em uma situação de legítima defesa, ou de estado de necessidade, ou está sim em uma situação outra estudante ilícito. Está. Ela está. Há contra essa pessoa agressão injusta atualmente, sim. Há uma situação de perigo atual, sim, estado de necessidade. Ou seja, há uma real situação. Há uma real situação que justifica alguém agir ou reagir acobertado por um estudante de licitude. Por exemplo, realmente há uma agressão injusta, atual, iminente contra alguém. Digamos, realmente há. Entretanto, aquele que age ou reage diante da situação justificante, age ou reage com desproporcionalidade, com imoderação, por conta da perturbação do ânimo ou fundada surpresa. A pessoa que reage em legítima defesa, no excesso excusável, foi pega de surpresa ou está numa situação conturbada, temerosa, no calor da emoção, ou que estava extraordinariamente assustada, extraordinariamente com medo, ou foi pega de surpresa e, diante dessa surpresa, diante dessa perturbação de ânimo, o sujeito reage imoderadamente, desproporcionalmente.
E aí o artigo 45, parágrafo único do Código Penal Militar, diz que o sujeito, em tal situação, fica isento de pena. O estado de necessidade, perdão para vocês, o excesso excusável, na verdade, é o nome de uma causa de exclusão da culpabilidade, não é da ilicitude, da culpabilidade, mas que existe só no Código Penal Militar, não no Código Penal Comum. O fato de só existir no Código Penal Militar e não no Código Penal Comum não impede a aplicação desse instituto do Código Penal Militar para situações não militares. Dois cidadãos civis, um contra o outro, pode praticar excesso excusável? Pode. Nesse caso, o que é que o direito penal comum faz? O direito penal comum pega emprestado do Código Penal Militar, o 45, parágrafo único, e aplica o caso concreto. Ou seja, gente, o excesso excusável para o direito penal militar é uma causa legal, porque está previsto no Código Penal Militar, a lei, é uma causa legal de exclusão da culpabilidade. Aos olhos, entretanto, do direito penal comum, que é o nosso estudo, não? Nossas aulas, aos olhos do direito penal comum, o mesmo excesso excusável não está previsto na legislação penal comum. Portanto, o excesso excusável para o direito penal comum trata-se de uma causa supralegal ou extralegal de exclusão da culpabilidade. É o mesmo excesso excusável do Código Penal Militar. É o mesmo, não muda nada. Quais são os requisitos do excesso excusável aos olhos do direito penal comum? Resposta: exatamente os mesmos requisitos previstos no artigo 45, parágrafo único do Código Penal Militar. A mesma coisa. Qual a diferença? A diferença é que, aos olhos do direito penal militar, o excesso excusável está previsto na lei penal militar. Só. Aos olhos do direito penal comum, do direito penal comum, o mesmo instituto não está previsto na legislação penal comum. Não tem problema. O direito penal comum, o operador do direito penal comum, pega do Código Penal Militar, emprestado em excesso excusável, do artigo 45, parágrafo único, e aplica as hipóteses do direito penal comum. E, finalmente, o excesso acidental, também chamado de excesso fortuito. O excesso acidental ou fortuito é o mais benévolo, é o mais benéfico entre todos os quatro excessos. Benéfico a quem age em excesso acidental. Para quem age em excesso, age ou reage em excesso, o acidental ou fortuito é o mais benéfico de todos. É o que mais e melhor facilitar a vida penal do sujeito. É o melhor de todos, para quem se excede. O melhor de todos é o acidental. É o melhor de todos, mas é o mais raro. É raríssimo. Ocorre excesso acidental quando aquele que se excede agiu sem dolo e sem culpa. Por isso que é acidental ou fortuito. Agiu sem dolo e sem culpa. Sem dolo e sem culpa. Se agiu sem dolo e sem culpa, pelo princípio da culpabilidade, não comete crime algum. Não comete crime algum. Pessoal, dúvidas sobre legítima defesa ou sobre excesso? Ainda dá para a gente ter uma leve introdução
ao estudo da culpabilidade, pessoal. Terminamos as causas de exclusão da ilicitude, findamos as causas de justificação. Passemos doravante à culpabilidade, que é o terceiro e último elemento da estrutura jurídica, formal, analítica do crime. Crime é um fato típico e antijurídico ilícito, praticado por alguém culpável. Culpabilidade é o terceiro elemento do crime. No Brasil, mas isso só acontece no Brasil, tá? Existem duas correntes doutrinárias que definem o que é crime. Há uma corrente diz, que nos avisa, que nos alerta, a corrente doutrinária do conceito formal analítico bipátria de crime, que diz que crime é um fato típico e antijurídico, ponto. Ou seja, tanto faz como tanto fez, se o sujeito tem ou não tem culpabilidade. Se a conduta dele é típica e antijurídica, houve um crime. Ou seja, para essa corrente, um menor de 18 anos pode cometer crime. E para essa corrente, do conceito formal analítico bipátria de crime, não interessa a culpabilidade do autor do injusto penal. Já a corrente doutrinária do conceito formal analítico tripátria de crime diz que, para além da tipicidade e da juridicidade, tem que haver também culpabilidade. Tem que haver também culpabilidade. Sobre culpabilidade, não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, sobre teorias da culpabilidade. Mas só para a gente não ficar aqui no vácuo. Três são as principais, embora não únicas, teorias sobre culpabilidade. A mais antiga teoria sobre culpabilidade no direito penal é a teoria psicológica da culpabilidade. Por que esse nome psicológica? Por que a teoria tem esse nome? Teoria psicológica. Porque para essa teoria, a culpabilidade é 100% psicológica. E ela é formada por institutos 100% psicológicos. Para essa teoria, a culpabilidade é o dolo, dolo e culpa. Ponto, acabou. Só isso, só. E a imputabilidade? Não faz parte da culpabilidade. Para os adeptos dessa teoria aqui, culpabilidade, consciência potencial da licitude, exigibilidade contra o universo, nada disso faz parte da culpabilidade. A culpabilidade é dolo e culpa. Culpa e dolo, só. Não foi, nunca foi e não é a teoria adotada pela legislação penal brasileira. Uma segunda teoria é denominada de teoria psicológico-normativa. Por que esse nome? Que para tal teoria, a culpabilidade ela é híbrida. Ela tem aspectos psicológicos e aspectos normativos. Ela tem elementos psicológicos e elementos jurídicos, ou seja, normativos. Para os adeptos dessa teoria, a culpabilidade é formada por dolo normativo e culpa, que seria a parte psicológica da culpabilidade, mais imputabilidade penal, mais exigibilidade contra o universo. Veja, a letra A, dolo normativo e culpa, diz respeito à parte psicológica da culpabilidade. Já as letras B e C
são os fatores normativos puros da culpabilidade. Não é essa a teoria adotada pela nossa legislação penal brasileira, atualmente. E, finalmente, a teoria adotada pela legislação penal brasileira, pela doutrina brasileira, pela jurisprudência brasileira, por todas as decisões judiciais em matéria criminal no Brasil, que é essa aqui. Teoria normativa ou normativa pura. Vocês podem chamar de teoria normativa ou normativa pura da culpabilidade. É adotada pelo Código Penal. É adotada pelo Código Penal. Que diz, não é à toa que o nome é normativa pura, que diz que a culpabilidade é 100% puramente normativa. Ela não tem nada de psicológico. Engraçado, né? A gente sai de uma teoria que diz que a culpabilidade é 100% psicológica, tem nada de normativo dela, passa para uma teoria híbrida que diz que a culpabilidade tem partes psicológicas e partes normativas, e chegamos a uma teoria que diz que a culpabilidade não tem nada de psicológico, é tudo normativo. Para essa teoria, senhoras e senhores, a culpabilidade penal é 100% normativa, não possui elementos psicológicos. Qual é, professor? Para essa teoria, onde foram parar o dolo e a culpa? Boa pergunta. Para essa teoria aqui, onde foram parar o dolo e a culpa? O dolo e a culpa foram extraídos da culpabilidade e jogados na conduta. Não há culpabilidade dolosa e culpabilidade culposa. Não. Existe conduta dolosa e conduta culposa. Tipo penal doloso, tipo penal culposo. Fato típico doloso, fato típico culposo. Não há, entretanto, culpabilidade dolosa, culpabilidade culposa. Então, os únicos traços psicológicos da culpabilidade que ainda existiam foram retirados da culpabilidade e jogados na conduta. Para a teoria normativa ou normativa pura da culpabilidade, portanto, os 3 elementos da culpabilidade são todos puramente normativos. O primeiro é a imputabilidade penal, ou simplesmente imputabilidade. A imputabilidade penal, ou simplesmente imputabilidade, pessoal, é uma capacidade psíquica, que envolve também maturidade mental, para entender o comando da legislação penal. O segundo elemento normativo da culpabilidade normativa é a consciência potencial da ilicitude. Cuidado com isso. Significa dizer que para que uma pessoa seja um autor de um crime, seja considerado culpável, não se exige que ele, autor do crime, saiba que cometeu um crime. Professor, às vezes a pessoa que cometeu um crime alega que não sabia que aquilo que cometeu era crime. Alega que não sabia que seu comportamento era criminoso. Alega que desconhecia o caráter criminoso de sua conduta. E aí? Não interessa esta alegação. Porque a consciência da ilicitude, a consciência de que está fazendo algo errado, essa consciência da ilicitude, da culpabilidade normativa pura, é uma consciência que não é atual, é uma consciência potencial, que faz toda a diferença. Consciência atual da ilicitude, pessoal, que não é o caso concreto aqui, tá? Consciência atual da ilicitude, significaria dizer que o autor de um crime tem que saber ou desconfiar de sua conduta criminosa ao tempo em que pratica a conduta.
Mas não se exige do sujeito ativo que ele saiba ou desconfie que sua conduta é criminosa. Apenas se exige dele que ele tivesse condições de vir a saber que é criminosa. É diferente, muito diferente. Vir a saber. Então, se a pessoa alega, e até mesmo prova, alega e prova que não sabia nem desconfiava que seu comportamento era ilícito, alega e prova que não sabia, mas fica também provado que o sujeito, embora não soubesse nem desconfiasse da ilicitude de sua conduta, comprova-se que ele tinha condições sociais, culturais, familiares, que sejam, tinha condições de se informar melhor. É o que a doutrina diz. Tinha condições de informar-se melhor sobre a ilicitude do seu comportamento. Ele não sabia que era ilícito o comportamento, mas tinha como se informar antes de praticar besteira, antes de fazer merda, tinha como se informar que aquilo era ilícito. E é o que basta para o direito penal. Ah, ele tem condições de se informar, acabou. Ah, mas não sabia, no final das contas, não interessa. O senhor não sabia, beleza, mas tinha condições de se informar, acabou. É o que basta para fazer-se presente a consciência potencial da licitude. E o terceiro e último elemento da culpabilidade normativa pura é a exigibilidade de conduta diversa. Vocês podem chamar de exigibilidade de conduta diversa, pode chamar de exigibilidade de outra conduta e pode chamar de exigibilidade de conduta conforme ao direito. Tudo é igual. Exigibilidade de conduta diversa, exigibilidade de outra conduta, exigibilidade de conduta conforme ao direito. Aqui se diz o seguinte, na exigibilidade de conduta diversa. Se verificar que no caso concreto em que se encontrava o sujeito ativo, a ordem jurídica poderia exigir dele uma conduta de acordo com o direito, e mesmo assim o sujeito preferiu pautar sua conduta em desacordo com o direito, vai ter sobre si este elemento chamado exigibilidade de conduta diversa. Ou seja, pô, cara, tu estava lá na situação e tu tinhas condições de saber o que é certo e errado, e saber agir de acordo com o que é certo. Mas mesmo assim você preferiu, o seu livre-arbítrio, preferiu agir errado, preferiu fazer besteira, preferiu cometer crime. Paciência, vai responder. Se no caso concreto estiver ausente um dos elementos da culpabilidade, não há culpabilidade. Sem culpabilidade, não há crime. Então, por exemplo, a inimputabilidade penal, também chamada de inimputabilidade, exclui o primeiro elemento da culpabilidade, ou seja, exclui a imputabilidade. O chamado erro de proibição, também denominado de erro sobre a ilicitude do fato, exclui a consciência potencial de ilicitude, aquele segundo elemento da culpabilidade normativa pura. No erro de proibição, pessoal, o agente acredita sinceramente que a conduta é lícita, quando na verdade é ilícita. A inexigibilidade de conduta diversa exclui a exigibilidade de conduta diversa. Se verificar que o sujeito, embora soubesse o que é certo e errado, ele não tinha condições de agir de acordo com o que é certo, teve que agir de acordo com o que era errado, será isento de pena ao argumento de estar excluída a culpabilidade em face da, no caso concreto, inexigibilidade de conduta diversa.
É o que acontece com os casos de coação moral irresistível e obediência hierárquica. Os casos de coação moral irresistível de obediência hierárquica são casos de inegibilidade e conduta diversa. São casos de inegibilidade e conduta diversa. Então, se uma pessoa liga para você, você está na rua, faz uma videochamada para você, é o telefone de sua esposa, está ligando, você atende, e aparece sua esposa e ao lado um cara com arma de fogo apontada para ele, eu estou com sua esposa. Você tem X tempo para praticar tal crime, senão eu mato agora. E aí? Você sabe que é errado de matar alguém, matar. Você sabe que é errado furtar, roubar, estuprar, matar. Você sabe. Você sabe que é certo e errado. Mas você estava premido por circunstâncias extraordinárias que lhe impossibilitaram de humanamente tomar a decisão de agir de acordo com o que é certo. O certo seria não praticar o crime ou os crimes exigidos pelo coator. Você sabe disso. O que é certo e o que é errado. Mas você estava premido, pressionado por circunstâncias anômalas que te impediram de agir de acordo com o que é certo. Pessoal, dúvidas? Bom, fique por aqui, que temos aqui 2 horas de aula. Fique por aqui. Forte abraço para vocês. Fique com Deus e até a próxima aula. Boa noite.